Salve, salve pessoal, meu nome é Martin, cá estamos para a análise da nona rodada de Guerra do Valhalla, Ragnarok do meu queridíssimo mano Operação Dublagem. E a rodada em questão é Zumbi dos Palmares versus Huitzilopochtli. Essa rodada, confesso que eu botei hype no, no início quando ela foi anunciada. Mas eu vou falar bem e vou falar mal, igual sempre, então senta, pega algo pra comer e lá vamos nós. Para começar pelo conceito da soldada, que é o conceito ok, Basicamente armas contra arte marcial. Um conceito legal, um conceito massa. Que me fez botar hype e tudo mais. E pessoalmente falando, eu confesso que eu botava hype nos dois personagens também, Tanto o Ruiz, porque eu adoro o Ruiz, é o meu deus azteca favorito, quanto o próprio Zumbi dos Palmares, que era o único brasileiro que eu botava hype. E sinceramente eu nem botava hype pelo personagem em si, eu botava hype mais pelo, como eu posso dizer, estilo de luta dele. Porque no momento em que tava para anunciar a quarta rodada, e a Brunhild estava pensando em quem mandar contra a Kali, no meio ela tava falando a respeito de todos os humanos e tudo mais. E quando chegou na parte do zumbi, aí a Brunhild citou o fato do zumbi lutar uma arte marcial. Aí eu pensei, e luta capoeira? Eu até mandei uma pergunta pra um SBS, dessa época mesmo, e o Dubs respondeu que sim, que luta capoeira, que vai lutar capoeira, melhor dizendo. E tipo assim, capoeira, capoeira é muito legal, e isso daria potencial pra coreografia do personagem. E realmente, falando sobre os dois personagens, vamos começar pelos números formais. Eu botava hype nele exatamente por isso, e definitivamente não me decepcionou a coreografia do Zumbi de Salmares e sua capoeira. Muito pelo contrário, eu realmente achei bom, realmente achei que foi bem escrito, realmente é a nata do personagem, é o que não faz o personagem ser um lixo pra mim. Não um lixo completo, completo não, completo. Porque, mesmo sendo legal, os golpes, a arte também é bem bonita e tudo mais. Eu pessoalmente sinto que, cara, sinceramente falando, o Zumbi dos Palmares é pra mim o pior humano de Guerra do Valhalla. Guerra do Valhalla tem 3 humanos, assim como qualquer Ragnarok. E obviamente não é todos os humanos que vão ser o ápice do trabalho, o ápice da escrita e tudo mais. Tanto é que isso acontece com os meus, acontece com. E vai acontecer com qualquer um que escreva um Ragnarok. Acontece com o original também, e etc. Então é normal ter um ou outro humano que vai ser menos bom que os outros. Mas aqui, cara, eu sinto que. Eu às vezes sinto que o Dubs nem quis acertar nos números somares, sinceramente. Porque assim, os números somares, ele tem tanto carisma quanto, sei lá, uma pedra. Se pá, até uma pedra tem mais carisma que os Zumbi Somares, sinceramente. Porque, cara, os Zumbi Somares não tem personalidade nenhuma, cara. Tipo assim, a personalidade que ele tem é só uma personalidade muito vazia e genérica. As falas dos Zumbi Somares são vazias e genéricas. Tanto é que, cara, eu nem me lembro das falas dele. Eu nem me lembro dele interagindo, eu nem me lembro dele sei lá, existindo na história, sabe? Tanto é que foi o último ano a aparecer e praticamente só apareceu a partir da luta mesmo. E tipo assim, depois da luta, ele só voltou no final. E voltou ainda por cima de novo, não interagindo, não sendo carismático, não sendo divertido, não sendo nada, cara. E poderia meio que fazer parte do triozinho, do Milo, Lampião e Dadá. Ser meio que um quarteto entre os quatro. Tipo assim, com os quatro interagindo e tudo mais. Mas não, cara, nem isso. Os números somares. Literalmente, se ele falou 2 falas marcantes, foi o máximo. Porque eu realmente não me lembro. Não me lembro mesmo.
E continuando, os Onisomares tem pra mim o pior flashback de todos os personagens. Não é nem o pior flashback dos humanos, sinceramente, é o pior flashback dos personagens mesmo. Porque, tipo assim, mesmo o flashback do Hermes não sendo Mil Maravilhas, ainda é uma coisa. Mesmo o flashback da Atena também não sendo Mil Maravilhas, ainda é uma coisa. O da Joana é uma coisa. O do Gengis Khan, que o Léo tanto fala mal, é uma coisa também. E o Gengis Khan nem precisou de um flashback bom, né? E um flashback muito bom, me dizendo pra isso, porque o personagem já se sustentava sozinho. Enfim, todos os personagens, mesmo com os piores flashbacks, como o do Milon mesmo, o Milon tem um flashback relativamente fraco, mas ainda é bom pra mim. E conseguiu desenvolver muito bem e acrescentar muita coisa ao personagem, sem ficar vazio, que nem foi na versão antiga, né? Antes do rework. Mesma coisa com o da Joana. Eu acho que o único flashback dos manos que chega perto pra mim dos Musamais é o da Mona Lisa, hein? Mas enfim. Depois eu falo disso. Depois, no caso, na 12ª rodada, que é a tela. O flashback dos Mussamares é muito curto. Ai, mas isso é uma coisa necessariamente ruim? Não. Mas, cara, ser curto é uma coisa. Ser vazio é outra. Porque o flashback dos Mussamares é vazio. É vazio. Ele praticamente só existe. É um flashback muito curto que praticamente só tem um diálogo. Um diálogo, eu digo. Um diálogo entre personagens mesmo. Que é o do zumbi com a Dandara. E tipo assim, cara, é muito curto, não desenvolve nada, cara. É praticamente só a história dos Mussomais da vida real, sem nada de marcante, sem nenhum diálogo interessante, sem nada, cara. Nada. Tipo assim, vocês sabem o Ibela Radioativa? Então, sabem tudo o que o Ibela Radioativa fala a respeito do flashback do Tesla? Então, pega tudo o que o Ibela Radioativa fala, que o flashback do Tesla é, né, o que ele fala no caso, né, a opinião dele a respeito do flashback do Tesla, e compare a tudo o que o flashback dos Midsommars é. Você percebe que é literalmente a mesma coisa que o Ibella fala do flashback do Tesla. Eu discordo do Ibella a respeito do flashback do Tesla. Mas, cara, se tu pega tudo que o Ibella fala do flashback do Tesla e compara a tudo que o flashback dos Midsommars é, tu percebe que é igualzinho. Meu Deus do céu. Porque assim, o flashback dos Mussamares é tudo isso que eu falei. Vazio, curto, raso, não desenvolve nada, não acrescenta nada no personagem. E de verdade, se não existisse, não faria diferença alguma. Como eu acabei de falar, tem personagens em God Valhalla mesmo que tem flashbacks fracos. Só que pelo menos esses personagens se sustentam bem. Sem precisar de um flashback muito bom. É só olhar o Gengis Khan. O Gengis Khan, cara, pra mim, ele nem precisava ter flashback, porque o flashback dele é fraco mesmo, eu concordo com isso. Só que, assim, o personagem tem carisma o suficiente pra sustentar tudo o que o personagem é. É a mesma coisa com, sei lá, a própria Mona Lisa mesmo. Eu acho o flashback da Mona Lisa muito ruim. Muito. Mas ainda assim, a Mona Lisa tem carisma e personalidade o suficiente pra sustentar ela, sem ela precisar de um flashback muito bom. E não é o caso aqui com os Midsommars. Os Midsommars não tem uma personalidade nem um pouco marcante. A personalidade dele é quase igual ao de uma pedra. O passado dele é vazio, e se não existisse, não acrescentaria, não mudaria nada no personagem. Não serviu nem pra mudar a nossa visão sobre o personagem. Não, a gente começa a luta, né, com a apresentação do Randall, vendo os lobos somares de um jeito e continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito mesmo. Porque os lobos somares não tem nada de especial. Nada de especial sem ser o estilo de luta. Até o design dele, sinceramente, é muito desinteressante pra mim. Porque mesmo sendo interessante as marcas e tudo mais, as chicotadas nas costas, mesmo sendo interessante as marcas nos pulsos e no pescoço, né? Referente ao fato de que os dinossauros perdeu os pulsos e foi decapitado, né? Tendo morrido assim em vida. Isso não muda o fato de que é um design muito desinteressante pra mim. Porque é praticamente só a figura histórica desenhada em traço meio que de anime. Nossa senhora, cara. Falar sobre os Somares de verdade me estressa, sinceramente. Porque eu fico com muita raiva do quanto que o personagem dele é vazio.
Eu fico com muita raiva do quanto parece que os Unisamares foi o mano que o Dubs menos se esforçou, sabe? Isso me irrita bastante. De verdade mesmo, cara. Eu entendo que pode ter gente que vai gostar. Tanto é que eu me lembro de ano passado ter discutido com algumas pessoas a respeito a respeito do personagem dos Midsommars. E tem uma pessoa que disse: ai, teve gente que chorou com o flashback dos Midsommars. Como te diz que é ruim? Eu digo que é ruim porque, cara, se você analisar friamente. Nossa senhora, cara. Que negócio merda. Na minha opinião, claro. E agora vamos pro personagem de fato bom aqui, que é o Rui Tsuopoku. Eu até lembro do Léo falando que na opinião dele o Rui Tsuopoku é o personagem mais bem escrito e o melhor dos personagens do Ragnarok, né, de God of Valhalla. Coisa que, sinceramente, eu não posso dizer que tá errado, né? Porque o Ruitz, tipo assim, o Ruitz é como se fosse o Shango, só que muito melhormente escrito, muito mais carismático, com um passado muito melhor e etc, cara. O Ruiz é pra mim meio que uma visão alternativa do Heracles, sabe? Não o Heracles que faz o mesmo que o Buda, e sim o Heracles que meio que se questiona mais. Eu acho o Heracles um personagem ótimo em Shumatsu no Valkyrie, porque assim, o Heracles é muito bem escrito, a filosofia dele é bem complexa, né? O personagem em si tem um dilema ótimo. E tipo assim, as pessoas que falam mal do Heracles só falam mal por não terem entendido, sinceramente. Eu não sou amigo de quem acha o Heracles um personagem mal escrito. Com todo respeito. E o Ruitz, né? Ele meio que se questiona mais a respeito do que ele faz. Tanto é que ele até manda a Quetzalcoatl lutar pela humanidade no lugar dele. Porque, né? Ele sabe que não é justo trair os deuses, trair os seus próprios aliados. Só que ainda assim, ele quer lutar meio que pra salvar o povo dele. Eu até imagino mesmo que tipo assim, se os deuses tivessem vencido e o Ruitz, né, tivesse sobrevivido, tipo assim, os deuses iriam disseminar a humanidade, com exceção do povo azteca. Porque o povo dele, tipo assim, é no mínimo justo o povo do cara sobreviver, considerando que ele foi um dos que marcou o ponto, né? Não é verdade? Estou certo ou estou certo? E assim, o Ruitz, ele tem uma personalidade legal, sabe? Eu sinto bastante, né? Óbvias inspirações ao Heracles, mas ainda assim é gostável, as interações dele com a Quetzalcoatl são legais. Tanto é que eu fico triste que os dois não são um casal. Ai, mas os dois tiveram uma relação meio que de irmãos, não tem sentido neles serem um casal. Ok, mas é tão fofinho o flashback do Ruitz com ela cuidando dele, cara. Ah, cara. Tanto é que no Contos do Valhalla, né, no primeiro capítulo de Contos do Valhalla, que é o especial de Natal, a Quetz praticamente se ofereceu a ele. e o Ruitz negou. Eu fiquei triste, eu fiquei triste por isso, sinceramente. Ai, ai. E, cara, o passado do Ruitz é tudo o que o Super Soares não é. Ou seja, bom. Ou seja, algo que muda no personagem, algo que acrescenta no personagem, algo que se não existisse faria diferença. Ai, cara, o Ruitz e o Zumbi, né, eles não são personagens parecidos, não em questão de personalidade e tudo mais, mas em objetivos, os dois são realmente parecidos, né? Tanto é que os Unisamares lutou pelo povo dele. Ok, é uma motivação simples, até um pouco genérica, mas ok. O problema mesmo é você pôr uma motivação no personagem e não fazer questão de desenvolver, sabe? Esse é o problema dos Midsommars. Os Midsommars tinha tudo para ser um personagem minimamente gostável. Eu não diria que ele tinha potencial para ser um personagem, tipo assim, muito bom e tudo mais, mas um personagem bom, um personagem gostável, um personagem que você consegue se importar. Mas não, cara. Sério. É por isso que
que eu pessoalmente não acho ruim o zumbi em si ter vencido a luta. Porque ele ter vencido, né, meio que melhora um pouco o personagem pra mim. Porque, tipo assim, se ele tivesse perdido, seria o personagem mais foda-se de Guerra do Valhalla inteiro. Mais foda-se que o Hermes, inclusive. Porque, cara, um personagem vazio, sem personalidade. Um passado tão profundo quanto um Pires. Um personagem tão carismático quanto uma pedra. Ele aparecer só a partir da rodada dele e morrer na rodada. E, tipo assim, obviamente nunca mais aparecer. Seria algo marcante? Não seria. E, bem, continuando ao Ruiz. Eu realmente entendo a motivação do Ruiz. Eu realmente acho muito bonito também, né? O Ruiz ter meio que se tornado o que a Quest deveria ser. E isso desenvolver muito a relação entre os dois, né? Porque a Quest tem coisas envolvendo isso por conta da relação dela com o Ruiz. Eu acho muito bonito o Ruiz ser responsável e tudo mais, né? Como eu falei, ele ser pro Panteão Azteca o que a Quetz não foi. Cara, é muito bonitinho. É muito nítido o quanto que o Dubs quis fazer a gente gostar do Ruiz. É impossível não gostar do Ruiz, cara. Só se você for o tipo de pessoa que odeia o Heracles porque ele não luta pela humanidade. Ele disse que ia lutar pelo povo dele, mas ele luta pelos deuses. Toma no cu quem fala isso. Sinceramente, cara. E também eu gosto bastante da transformação do Ruiz, né? Faz até uma referência ao Hades. E é realmente bem legal. Tudo mais, né? Principalmente o fato de que o Ruiz, né, as tatuagens dele, referenciam também o Heracles. Ele ganha asas, né? Asas de águia, fazendo referência ao mito azteca, né? Que deu origem ao emblema mexicano. Que, caso você não saiba, é o mito de que o deus Huitzilopochtli guiou o povo azteca e disse para eles criarem a capital, onde eles encontrassem uma cobra sendo devorada por uma águia e um cacto. Foi uma ótima referência, de verdade mesmo. Mas, né, falando sobre o final da rodada. A rodada, ela foi relativamente curta em comparação às outras. Curta em quantidade de capítulos, porque quantidade total de palavras foi praticamente igual, porque em si a rodada teve 4 capítulos, mas o último capítulo foi mais longo. Então acho que compensa um pouco. E assim, o final da rodada tem sinceramente o único momento minimamente marcante dos livros somares para mim. Que é o momento em que os capoeiristas começam a tocar o berimbau. Eles até tocam Paranauê, né? A música clássica da capoeira. E, né? O zumbi começa a bater palmas. E por isso ele usa uma estratégia para vencer no final. Tá aí de novo, cara. De novo. Eu acho que é a 4ª vez seguida que eu falo isso, inclusive. Né? A respeito da vitória dos humanos. Tipo assim, ok. Você querer fazer os humanos utilizarem uma estratégia para vencer e tudo mais. Não tem problema. Mas é um problema você depender disso em todas as vitórias dos humanos, cara. Que saco. Porque assim, Caim venceu por quê? Porque eles usam uma estratégia para enganar o Balder. Lampião venceu por quê? Porque eles usam uma estratégia para vencer o Xango. Né? Ele usou uma estratégia que ele tinha tido um flashback inteiro só para dar um poder para ele. Ou seja, pra que teve aquele flashback? E o poder que recebeu? Dada venceu Artemis por quê? Porque ela utilizou uma estratégia para vencer Artemis no final. Também o roteiro ajudou ela, mas isso a gente releva. E o Zumbi venceu por quê? Porque ele utilizou uma estratégia para desviar dos golpes do Ruiz e vencer ele no final. Porra, Dubs. Ai, ai. A ação da Sota foi ótima, mas o final pra mim... O final foi menos pior que o do Caim, que o do Lampião e que o da Dadá. Mas ainda não achei muito bom exatamente por isso. Porque, tipo assim, não é um problema o personagem vencer por isso. Mas é um problema você depender disso em toda a rodada, cara.
em toda a vitória dos humanos. Mas pelo menos das 7 vitórias dos humanos, essa foi a última que teve isso. Graças a Deus. E assim, é bonito o final, né, com o Ruitz entregando o cetro dele ao zumbi. E, né, o zumbi carregando o cetro do Ruitz pra logo após, né, tipo assim, depois do torneio, os humanos eles ficam em lugares específicos, né, e o zumbi fica no lugar asteca do Valhalla, né, ele fica lá meio que governando o povo asteca e tudo mais, já que o Ruitz faleceu. É realmente bonito o final, com a despedida do Ruitz, é muito bonito ver a Quetz puta da vida, né, pela morte do Ruitz, é muito bonito mesmo. A derrota do Ruitz significa muita coisa para a Guerra do Valhalla, mas a vitória do zumbi não significa nada. Porque assim, tem diferença entre a vitória de um e a derrota do outro. Vou dar um exemplo aqui. A derrota do Adão significou muito pro universo de Shumatsu. Tanto é que é a derrota mais importante pro universo de Shumatsu. Mas a vitória dos Zeus também significou bastante coisa. Porque assim, um perdeu de pé e o outro venceu no chão. Isso significou muita coisa pro universo de Shumatsu e pros personagens que viriam a lutar posteriormente. Ou seja, é o que eu falo em relação ao arco de personagem. Todo personagem tem que ter o seu arco. E assim, a vitória ou derrota de cada personagem sempre deve definir, ou melhor, definir não, sempre deve fechar o arco dele. Todos os personagens que morreram e venceram tiveram seus arcos fechados, incluindo o do Ruitz. É muito bonito ver o arco de personagem dele se encerrando com a morte dele. Mas não é nada bonito o quanto que o arco dos Somares não fechou nem um pouco com ele vencendo. Muito pelo contrário. Até porque o personagem não tem arco de personagem. Eu acho que se o zumbi tivesse ao menos um arco de personagem decente, eu botaria ele acima do Caim. Na posição no meu top de humanos. Mas não, cara. Nem pro flashback dele ter meio que dado uma motivação extra pro personagem, sabe? Ter meio que dado um arco bom pro personagem dele. Mas não! Nem pra vitória dele também fechar bem o arco dele. Ai, cara, é tanta coisa ruim que o personagem do zumbi tem. Enquanto o Ruitz é tão bem feito, tão bem trabalhado, tão mais caprichado, que me dá muita raiva. Eu de verdade fico feliz com que o Ruitz perdeu, porque fechou muito bem o arco dele. Não iria ser a mesma coisa se ele tivesse vencido, e não iria ser bom nem pra Quetz a vitória dele. A Quetz iria ser uma personagem muito pior. E a 10ª rodada em si, inteira, iria ser uma rodada muito pior. Se o Ruitz tivesse vencido. Mas, cara, não. Só não. Eu não acho que esse final foi pior que o do Caim contra o Baldur e que o da Dada contra Artemis, mas pior que o final de Lampião contra Shango pra mim. Foi, sinceramente. Foi muito. Muito mesmo. Mas bem, mesmo com esses pesares, eu fico em dúvida se eu dou uma nota 7 ou uma nota 8 pra essa rodada. Acho que um 7. É. Boto a rodada acima de Joana contra Atena, mas inferior a Barba Negra contra Leviatã, Dada contra Artemis, Freyr contra Kage e Gengis Khan contra Seth. É triste, concordo, mas é a vida. Pelo menos, daqui pra frente é só pra cima, sinceramente. Porque pra mim, a partir da 10ª rodada, o negócio despenca por completo. Tanto é que da 10ª até a 13ª rodada pra mim, vem a sequência das 4 melhores rodadas pra mim. Mas enfim. Isso tudo que eu tive a falar sobre a 9ª rodada de Valhalla, cara. Triste. Muito triste. Essa rodada tinha muito potencial, mas é a vida. Enfim, pessoal, foi isso. Não queria terminar o vídeo sentindo raiva, como eu tô sentindo, mas enfim.
Fiquem bem.